Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora aqui no Tucarena o Entrevistas, hoje com a presença do senador Roberto Requião. Roberto Requião de Melo e Silva tem 76 anos. Formado em Direito e em Jornalismo, também cursou Urbanismo. Fez carreira na política. Foi deputado estadual, prefeito de Curitiba e governador do Paraná por 3 vezes. Hoje cumpre o 2º mandato de senador. Em quase 30 anos de vida pública, sempre foi filiado ao PMDB. Considerado um PMDBista autêntico, o senador Requião já entrou várias vezes em rota de colisão com membros do próprio partido, inclusive com o grupo de Michel Temer, que está no poder. Em discurso contra o afastamento da presidenta eleita Dilma Rousseff, Requião bateu duro em colegas do Senado. Canalha! 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 Recentemente, o senador Requião batizou o projeto de lei que combate o abuso de autoridade de Lei Cancelier, uma referência ao reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, que cometeu suicídio após ser preso, humilhado e afastado da reitoria. Um traço distintivo, característico da escalada fascista, é o abuso de poder, a exorbitância, os excessos da autoridade. Gostaria de agradecer, então, a presença do senador. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. E vou aproveitar para poder também agradecer aos nossos convidados. Pedro Fassoni Arruda, que é cientista político e professor da PUC de São Paulo. A Jéssica Daiane, que é vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes. E o José Lopes Feijó, que é comentarista político da TVT. Senador, como a gente viu no VT, o senhor foi relator, está sendo relator do projeto de lei contra o abuso de autoridade. Ao mesmo tempo, o senhor está chamando também um ato em Porto Alegre para o dia do julgamento do ex-presidente Lula. O senhor acha que o ex-presidente Lula está sendo vítima de abuso de autoridade? Você tem alguma dúvida disso, Carol? Eu não tenho, mas eu quero ouvir o senhor. É claro que está sendo vítima de abuso de autoridade. Começou com aquela condução coercitiva que ocorreu aqui em São Paulo. Não tem nenhum cabimento que estão fazendo. Façam uma comparação, estabeleçam um paralelo. Você vê a investigação dura em cima dos pedalinhos da Dona Marisa. Você vê uma investigação radical a respeito de um apartamento que nunca esteve no nome do Lula e que cai entre nós dois, que não nos escutem os outros entrevistadores. Muito provavelmente as empreiteiras iam dar de presente para o Lula se ele aceitasse, mas não deram. É um fato que não se consumou. Ao lado disso você vê o governo e o Congresso com emendas e favores, cargos e nomeações, entregar o pré-sal para as petroleiras estrangeiras e posteriormente votar um projeto de lei que exime as petroleiras de pagamento de imposto até 2040, que acaba com o conteúdo nacional e que elimina a preocupação com o meio ambiente. Então, só na comparação, na questão do equilíbrio desses processos, isso tudo sem nenhuma preocupação do Ministério Público, do Judiciário e das suas associações, que eles têm se manifestado muito através das suas associações, seus sindicatos, por assim dizer. Então, há um biombo colocado em cima desse processo para tirar o Lula da disputa governamental. E o Lula hoje é o único ponto de apoio, e dentro de um regime democrático, eu vejo, para pôr um fim a esse liberalismo econômico que fracassou na Europa, que fez com que a Inglaterra saísse do mercado comum europeu com o Brexit, que fez com que a Itália derrubasse um primeiro-ministro, que acabou com a Grécia e que faz com que a Espanha, há mais de 1 ano e meio, não consiga montar um governo. É um projeto liberal moribundo que pede asilo no Brasil e encontra asilo por parte de um grupo de políticos envolvidos profundamente no processo de corrupção da política brasileira,
que estão para a defesa da sua liberdade, porque a perspectiva é de que todos vão para a cadeia mais cedo ou mais tarde, entregando o país. Então, É o liberalismo acabando com o Estado Social brasileiro. Então, o senhor acha que a perseguição ao Lula está ligada ao projeto que a candidatura dele pode significar? Olha, eu não vou dizer a você que o Lula não pudesse ser investigado em função das denúncias que ocorreram. Ele poderia, pode, eu posso, você pode. A investigação é absolutamente legítima, mas é que se estabeleceu um foco em cima do Lula. Mesmo o nosso juiz lá do Paraná, o Sérgio Moro, que eu conheço relativamente bem, ele acabou tomando praticamente um ódio pessoal pelo Lula, por um amor desmedido aos Estados Unidos da América do Norte, e foi capturado pelo pecado preferido do capeta, que é a vaidade. Então, à medida que ele toma determinadas atitudes, ele é gratificado pela mídia e pelo mercado financeiro, pelo poder econômico e, notadamente, pelos Estados Unidos. O que é que ele faz, uma vez ou duas por mês nos Estados Unidos, sendo um juiz que está trabalhando no Brasil, num processo duríssimo? Então, tem interesses internacionais também envolvidos no julgamento do Lula. No começo, a derrubada da Dilma, a meu ver, estava vinculada à política norte-americana. Mas, posteriormente, o Temer perdeu o foco. Ele quer se manter no poder. Ele tem feito negócios com quem quer fazer negócio. Ele quer ver se, de alguma forma, viabiliza capitais que, em cima da escravização do trabalho brasileiro, alavanque um simulacro de desenvolvimento econômico, para justificar o que fez e continuar sem a punição devida às infrações que cometeram. Sim. Senador, tendo em vista isso que o senhor acabou de dizer, nós poderíamos ter a certeza de que, além do judiciário ser um dos instrumentos que ajudou ao golpe que derrubou a presidenta Dilma e que estabeleceu esse estado de exceção, ele também é signatário dos interesses internacionais na medida em que, sob pretexto de investigar a corrupção, ele destruiu empresas nacionais importantes na área da construção, na área da engenharia, está arrasando com a Petrobras, que está perdendo toda a sua capacidade, está sendo desintegrada. Temos um ataque ao sistema de defesa brasileiro, submarino nuclear, enfim. É uma sequência de medidas que estão entregando a soberania nacional? Eu mudaria um pouco o seu raciocínio. Eu acho que o capital financeiro nacional e internacional influi pesadamente nesse processo que nós estamos vivendo. E o judiciário foi progressivamente sendo cooptado ideologicamente. Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, cursos e mais cursos de formação em Harvard e universidades americanas, em fundações alemãs. Então, a cabeça foi feita e passou a ser o instrumento do sucesso a adesão a estas ideias liberais. Eu não diria a você que o Deltan Dallagnol é um agente da CIA, mas ele é um religioso batista fanatizado e ideologicamente fanatizado também. Como é que é possível que eles que enxergam tanto não enxerguem que o Estado Social está sendo destruído? Que eles não percebam que as conquistas trabalhistas são conquistas de décadas de luta, são conquistas do próprio Ocidente, não é? Consagradas pela CLT do Getúlio Vargas, que tem mudanças a serem feitas, não há dúvida nenhuma disso. Como é que eles não entendem o que querem fazer com a Previdência? Que não é corrigir um ou outro erro que o sistema tenha e tem, mas é simplesmente entregar para a banca privada isso, como forma de alavancar recursos imensos nessas pensões paralelas, nesses fundos montados por bancos e instituições financeiras. Eles não enxergam nada? Serão nécios? Não têm ideia de história, de economia, de sociologia, não conhecem o mundo? Não é possível que seja assim. Então, é uma mobilização pela vaidade. Eles fazem sucesso porque não se ligam aos problemas nacionais. Eles estão tão desligados da realidade do Brasil, do nosso processo civilizatório e da vida cotidiana do povo, quando os ricos estão. Porque rico no Brasil não é brasileiro mais. O capital financeiro não tem mais nada a ver com o nosso processo civilizatório, com a vida. Eles não se identificam com o nosso povo. Eles se identificam intelectualmente com países europeus, com os Estados Unidos.
O sonho deles é Miami. Você veja, como é que votaram a reforma trabalhista? Porque o Congresso é majoritariamente um Congresso de patrões. Eles não se colocam no lugar do empregado. Mas Senador, acontece diferente com a Previdência. Porque a Previdência, o pequeno patrão também quer se aposentar. Tem um primo, uma prima, um amigo, uma mãe, uma tia. Então é mais difícil de passar a Previdência. Mas eles se colocaram como inimigos do trabalhador. O que é um absoluto desconhecimento da economia, da história e uma falta total de solidariedade e de fraternidade. É importante também, né, como crítico do neoliberalismo que o senhor fazer uma análise dos alcances e dos limites das administrações petistas, né? Porque também Lula e Dilma fizeram algumas concessões ao grande capital e não realizaram as reformas estruturais que muitos defendiam, como o João Goulart defendeu até a sua queda em 64, né? Reforma bancária, reforma tributária, quer dizer, mudar as relações de poder realmente entre os proprietários e os não proprietários dos meios de produção, né? Quer dizer, o próprio tripé macroeconômico do Plano Real foi mantido, né? Meta inflacionária, superávit primário, câmbio flutuante e a própria fatia que é abocanhada pelo capital financeiro sob a rubrica serviço da dívida pública, 50%. Né? Quase a metade de todo o orçamento geral da União, isso daí também permaneceu praticamente intocado, né, durante esses governos petistas. O que a gente está vendo, inclusive, nesse momento é justamente uma guerra justamente pelo fundo público, né, cortando aquela PEC do fim do mundo, que congela por 20 anos os investimentos em saúde e educação para aumentar justamente aquela parcela que é destinada aos pagamento de juros, serviço da dívida em geral, amortizações, etc., etc., né? E o senhor, muitas vezes, inclusive, nos seus discursos em plenário, se colocou à esquerda, né, dos próprios governos petistas, né? Então, seria necessário ir além daquilo que foi realizado até o momento, né? O que o senhor defenderia? Veja bem, eu estou extremamente confortável numa situação dessa. Eu fui oposição à política econômica do Lula e da Dilma. Talvez a única oposição dentro do Congresso Nacional. Porque os partidos aliados ao governo iam tolerando tudo, imaginando que era uma etapa a ser superada. Os partidos do governo vinculados quase que por devoção à estrutura governamental. E o PSDB, o DEM e o PP estavam fazendo a política que gostariam de ser feita. Então eu me colocava como quase que um estranho no ninho dentro do Congresso Nacional. Mas quando surgiu a hipótese do impeachment, eu sabia o que vinha. Agora, hoje, vamos passar por cima disso tudo. Porque hoje eu me manifesto a favor da candidatura do Lula. Primeiro, os erros têm que ser chamados de experiência. Eu acredito que o Lula deve ter aprendido muita coisa. E eu vejo que o Lula é a única possibilidade concreta de, dentro de um espaço democrático, vencermos uma eleição e pormos um fim a esse processo de liberalização que, na verdade, é um entreguismo absoluto da nossa economia, supressão do Estado Nacional e liquidação absoluta do Estado Social. Então, eu estou propondo esse grande encontro pela democracia paralelamente ao julgamento do Lula em Porto Alegre. Agora, veja você, qual é a solução? Referendo revogatório. Quem tem que decidir o que o Brasil quer nesse momento difícil da história da humanidade, não é só do Brasil? Eu vejo essa crise do ponto de vista global. Eu vejo essa crise na Europa, com a tentativa do grande capital financeiro liquidar o Estado Social. Se você me permite uma divagação um pouco maior, eu acredito que isso tudo começa quando caiu a União Soviética. O nazismo já tinha caído. Agora, quando caiu o nazismo e a União Soviética estabeleceu um regime comunista, não vamos analisar o porquê das contradições internas que derrubaram o regime. Então, o capitalismo na Europa ficou assustado e abriu espaço para a criação do Estado Social, que respeitava o trabalho, que respeitava as minorias, que respeitava as mulheres. Mas quando cai a União Soviética, ele volta com tudo e volta em cima de um tripé. Eu tenho insistido nisso. É uma visão dos novos discípulos do Adorno na Europa, principalmente na Alemanha. Esse tripé se suporta, primeiro, a precarização do Estado com a supervalorização do capital financeiro através do poder dos bancos centrais.
O Estado vira um gendarme, um Estado policial para reprimir a insatisfação de populações oprimidas. Segundo lugar, a precarização do parlamento com o financiamento privado de campanhas. Não tem mais programa partidário, não tem mais discurso de campanha que seja honrado pelos candidatos. Eles passam a ser mandaletes, representantes dos seus financiadores. E o terceiro ponto é apoio do tripé, que é o fundamental para a volta do domínio absoluto do capital financeiro, é a precarização do trabalho, o negociado sobre o legislado e o fim da previdência social pública que será entregue aos grandes grupos financeiros, bancos e grupos financeiros. Então, isso que aconteceu na Europa é o que acontece no Brasil hoje. Mas esse sistema que inviabilizou a Europa, que acabou com a Grécia nacional, que faz com que a Espanha há 1 ano e meio não consiga um governo estável, que num plebiscito derrubou o primeiro-ministro da Itália que queria a prevalência do capital financeiro, que fez com que a Inglaterra saísse do Brexit em condições especiais. Foi o capital inglês que já mandou no mundo, que se associa a movimentos conservadores e desliga da União Europeia para não continuar escravizado pelo Deutsche Bank. Isso tudo vem para o Brasil e se coloca a serviço, num primeiro momento, de um impeachment da presidente Dilma, dominando a mídia, a Rede Globo principalmente, as outras redes de televisão também, com uma narrativa da corrupção absoluta da estrutura política. Claro que a estrutura política estava corrompida. O meu partido é uma coisa incrível, mas os outros todos também, né? Da mesma forma, isso pegou verticalmente a estrutura parlamentar da política brasileira. Mas, depois de derrubar a Dilma, o governo passa a estar a serviço desses interesses. E nós estamos vendo o Brasil se desmanchar. Qual é a saída que nós temos para isso? Uma candidatura democrática de um grupo político que deve ter aprendido alguma coisa e a única candidatura viável, que está com o discurso agora do referendo revogatório, do enfrentamento do capital financeiro e da democratização da mídia, é a candidatura do Lula. Para que os destinos do Brasil não sejam definidos mais pelo Bradesco, pelo Itaú, pelo Ilan Goldfein, pelo Meirelles e pelo capital financeiro internacional. Mas com a democratização da mídia, uma grande discussão, o povo opinar sobre o que quer em termos de sociedade, de governo e de economia. Eu acho que a Jéssica quer perguntar, não é isso? Sim, é porque eu acho que tem um tema muito delicado, que é o da Operação Lava Jato, que muita gente evita falar sobre, né? Porque você tem uma posição crítica em relação à Operação Lava Jato, já é considerado como os que são contra o combate à corrupção, mas eu acho que é um tema importante para a gente trabalhar, porque esse golpe, né, o disfarçado de impeachment e o conjunto de retrocessos que veio após o golpe foi muito por conta da Operação Lava Jato. Ela tem um papel fundamental na concretização desse golpe. Você vê que o cenário está sendo dominado por uma narrativa que pretende transformar todo político nacionalista e progressista no Brasil num bandido. E qualquer pessoa que tenha olhos para ver e ouvidos para escutar percebeu que a Lava Jato se focou em cima dos políticos progressistas. Eu não estou dizendo que não eram ladrões, que não tenham cometido ilícitos, mas ela estabeleceu um alvo de preferência, dando cobertura para a desnacionalização do país, para o fim do Estado Social. Agora, eu não vou fazer com a Lava Jato o que a Lava Jato fez com o Lula e com o PT. Eu acho que a denúncia tem que ser apurada como qualquer uma. Ela vale tanto quanto valiam as denúncias feitas a respeito de alguns companheiros nossos da política, alguns adversários, que podem ser verdadeiras ou não, mas que foram admitidas como verdadeiras para estabelecer a cobertura do entreguismo no Brasil. Eu não vou dizer a você que o Moro é corrupto, eu conheço ele há muito tempo. Eu fiz a denúncia no meu primeiro governo da CC5, da conta de não residentes no Brasil no Banestado. O Moro, em determinado momento, foi o juiz. O promotor principal foi o Celso III, que hoje está lá em Novo Hamburgo. O Celso III hoje é um opositor radical do processo de investigação da polícia e do Ministério Público nessa questão da Lava Jato, porque desborda todo limite legal. Mas a Lava Jato foi maravilhosa. Eu conversava outro dia com o Lula, que é insuspeito nisso, e o Lula me dizia, Requião, jamais podemos dizer que somos contra essa investigação. Nós temos que ser contra o desborde, o excesso e a utilização paralela
a atitude do Ministério Público e da polícia, pela mídia, para dar cobertura para o entreguismo. Como é que você pode continuar investigando o apartamento triplex do Lula e não há nenhuma manifestação de classe corporativa desses grupos de agentes públicos a respeito da entrega do pré-sal, da isenção de imposto até 2040, do que aconteceu que o Senado, de repente, toma vergonha na cara e não aceita a projeção até 2040 da isenção? Mandam para a Câmara de novo e a Câmara restabelece isenção até 2040. Não tem sentido nenhum isso. O pré-sal é a Disneylândia das petroleiras. O programa Entrevistas vai fazer um intervalo e nós voltamos já. Democracia é quando eu mando. Ditadura é quando você manda. Milor Fernandes.